Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Desejo a todos um excelente dia e trabalho e uma excelente semana na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 1 ao 7. O que significa nascer de novo? O que é o novo nascimento ou regeneração? O nascer de novo ou novo nascimento é uma disposição para fazer o bem, capacitando através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é, a necessidade da regeneração, é um dos pontos centrais da teologia cristã. Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é a regeneração ou o novo nascimento, e assim não percebem seu significado fundamental conforme escrito nas Escrituras Sagradas. A pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo ainda permanece sendo a pergunta de muita gente. João 3,4. Existe diferença entre regeneração e novo nascimento? A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração como a expressão novo nascimento como sinônimos para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos redimidos. A palavra regeneração traduz o termo grego palingenesia no Novo Testamento. Esse termo é aplicado duas vezes. A primeira está no Evangelho de Mateus e refere-se à restauração escatológica. Mateus capítulo 19, versículo 28. Enquanto que a segunda está na epístola de Paulo a Tito, onde o apóstolo a utilizou no contexto da salvação do homem. Tito capítulo 3, versículo 5. A expressão novo nascimento e outras correlatas a ela, como ser vivificado, nascido de Deus e etc., são também utilizadas no Novo Testamento para transmitir a mesma verdade e servem perfeitamente ao objetivo de indicar uma mudança drástica na vida do indivíduo. O novo nascimento na Bíblia. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas apontam para a necessidade de um homem nascer de novo. Por exemplo,
no Salmo 51, encontramos o salmista Davi falando da condição natural do homem como pecador, ao dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Salmos 51, 5. Nesse salmo, Davi está apontando para o pecado original, que significa o pecado derivado de nossa origem, no sentido de que a pecaminosidade marca a todos os homens, sem exceção, desde o nascimento, fazendo com que seus corações sejam inclinados ao mal, antes mesmo de cometerem algum tipo de pecado. Logo em seguida, ao reconhecer a total depravação do homem, o salmista entende que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é correto diante de Deus, através de um novo coração puro e a renovação de um espírito reto, como está escrito no livro de Salmos 51, 10. Na profecia do profeta Isaías, lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Isaías 57, 15. O mesmo também foi profetizado através do profeta Ezequiel, quando Deus diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel 36, 26. Já no Novo Testamento, a doutrina da regeneração se torna ainda mais clara. O próprio Jesus falou sobre ela em sua conversa com o fariseu Nicodemos, advertindo-o sobre a necessidade de o homem nascer de novo. João capítulo 3. Os apóstolos também escreveram detalhadamente sobre esse tema em 2ª carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios capítulo 4, versículo 24. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 3, versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 23. O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer do alto. João 3,3. Isto é, ser nascido de Deus. João 1,13. Ser gerado de Deus. 1 Pedro 1,3. Ser vivificado por Ele. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5. Ser de novo gerado da semente incorruptível por sua palavra. Primeira carta de Pedro 1,23. O significado do novo nascimento é tão profundo e seu efeito tão radical que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A expressão nascer de novo é utilizada para traduzir uma colocação grega no diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado no Evangelho de João. O termo grego original, traduzido em muitas versões como nascer de novo, pode ter tanto o sentido de nascer da alma ou nascer do alto, sendo que esse sentido é o mais usual, como também pode ter o sentido de nascer de novo ou nascer mais uma vez. No presente contexto, obviamente, nascer de novo é nascer do alto, mas, de qualquer forma, embora o texto original tenha sido registrado em grego, muito provavelmente o diálogo entre Jesus e Nicodemos se desenvolveu em aramaico, e ele literalmente entendeu algo como nascer de novo, o que pode explicar sua reação ao questionar: como pode um homem, sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
João capítulo 3, versículo 4. Como o homem pode nascer de novo? Quem opera a regeneração? Jesus não utilizou a figura do novo nascimento sem motivo. Ao contrário, ao utilizá-la, ele também estava apelando para a verdade de que ninguém é capaz de fazer qualquer coisa em relação ao próprio nascimento. Por isso, o homem jamais poderá, por sua própria ação e obra, nascer de novo, isto é, se auto-regenerar. Devemos lembrar aqui que Nicodemos era um fariseu zeloso e, com toda sua religiosidade, ele estava familiarizado com a ideia de que a salvação era obtida pelo esforço humano, pelas boas obras na observância da lei de Moisés. No entanto, o ensino de Jesus confronta esse conceito equivocado, mostrando que a salvação é um dom de Deus. Para deixar isso ainda mais claro, Jesus ilustra a incapacidade humana no novo nascimento, fazendo referência ao vento que sopra onde quer, e mesmo que possamos ouvi-lo, não podemos controlá-lo. Dessa forma, conclui Jesus, é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Ao dizer isso, Jesus estava simplesmente ensinando que, da mesma forma que ninguém pode controlar o vento que sopra na terra, assim também o Espírito é completamente soberano na regeneração, e sua ação incompreensível e misteriosa é completamente livre e independente. Por que Deus opera no homem o novo nascimento? Aqui é importante entender que Deus não tem qualquer obrigação de regenerar o homem que está morto em seus delitos e pecados. Por sua própria natureza pecaminosa, o homem é merecedor da ira de Deus, recebendo sobre si o justo castigo por seus pecados. No entanto, a Bíblia diz que Deus, pelo beneplácito de sua vontade, separou e vivificou